Olá pessoal, começando aqui mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos de projeções cartográficas. É um assunto também dentro da cartografia. E para iniciar, você pode se perguntar o que é uma projeção cartográfica? Projeção cartográfica é o processo matemático que permite representar uma superfície esférica em um plano ou no mapa. Aí você pode começar a se perguntar: como é que eu vou representar uma esfera em uma folha? Daí surgem grandes dificuldades, por isso que a gente utiliza bastante da matemática. Os cartógrafos, os engenheiros cartográficos vão trabalhar basicamente nisso. Como evitar o máximo com que ocorra distorções. Como você pegar um material em 3D e transformar em duas dimensões ou em 2D. Um exemplo bem simples que a gente pode ter é como se a gente pegasse uma laranja, ou melhor, uma bola de futebol, e começar a fatiar em gomos, como se fosse assim, dessa maneira, em gomos. Só que você vai perceber que nas extremidades, que seria os polos da bola, estaria mais fino. À medida que fosse passando para a parte mais do meio, vai ficar mais largo, depois mais fino novamente. Quando a gente for começar a colocar esses gomos, essas partes, para transformar em um plano, a gente vai ter que esticar de um lado, esticar de outro. E esse estica, pode ter certeza, vai causar distorções. Então, algo de imediato que a gente já pode ter: nenhum mapa é perfeito. Mesmo com tanta tecnologia, vai haver distorções. Por isso que a gente fala em projeções, ou seja, vários modos de tentar representar aquilo. Tem algumas projeções que ficam melhores para as altas latitudes, outras projeções são melhores para as baixas ou para as médias latitudes, como a gente vai comentar aqui sobre as principais. Então, de imediato, nenhum mapa é perfeito, não representa tão perfeitamente a realidade. Já que, além de transformar uma esfera em algo plano, já ser difícil, imagine transformar a geóide, que é o nosso formato da nossa Terra. Nós temos, como já vimos em outra aula, nós temos uma elipse, que foi proposta pelo matemático Gauss, e nós temos aqui a geóide, que de fato é o formato da Terra. Já vimos que a Terra tem esse formato, lá na outra aula de movimento da Terra, que é por conta da rotação da Terra, que no passado rotacionava muito mais veloz do que se é hoje. Então fez com que a parte do meio, mais próximo da linha do Equador, ficasse um pouco mais larga e achatasse os polos, dando esse formato meio estranho da Terra. As principais projeções são essas aí: cilíndrica, cônica e azimutal. Azimutal também é chamada de projeção plana, mas nós vamos ver vários exemplos delas aqui. Quando eu falo que uma projeção é cilíndrica, é como se você pegasse uma folha de papel e formasse um cilíndrico e a Terra estivesse lá dentro. Então eu peguei lá o planeta e dei uma volta com a folha. É certo que eu estou falando aqui de forma bem abstrata, né? Ninguém pegou uma folha gigante do tamanho do planeta Terra e envolveu a Terra. Mas isso daí a gente vai ver em escalas que isso daí não é tão complicado de entender. Mas é como se fosse isso: pegasse uma folha e circulasse um globo. E quando abrisse, nós temos esse formato aqui. Então temos lá o planeta e a folha lá circulando o globo. E nós temos o formato cilíndrico. O segundo é chamado de projeção cônica. Cônica porque forma um cone, assim como o cilindro ou cilíndrica forma um cilindro, cônica vai formar um cone. Então a gente pega dessa forma que envolve o papel no planeta. Quando sai, nós temos esse tipo aqui, com esse formato, essa aparência aqui. E por último, nós temos a projeção azimutal. Azimutal, você pegar uma folha e encostar em determinada parte do planeta, como lá no polo ou nas partes da linha de Equador. Tanto faz. Ao se retirar, nós temos
uma projeção formando um azimute ou um círculo, e é chamado de plana também. O primeiro tipo de projeção, já que essa última a gente comentou, é a projeção azimutal. Eu vou falar aqui os principais nomes, como ela é chamada, e alguns exemplos e como se é utilizado no nosso dia a dia. Na projeção plana, que forma um azimute, ou essa esfera, nós temos várias utilidades para ela. Essa daqui, de inicial, é o tipo de projeção que melhor representa as altas latitudes. Altas latitudes quer dizer as latitudes mais próximas de 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. Isso é o que nós chamamos de latitudes. Tem uns desenhos aqui, já foi meu filho que mandou fazer, bem 10, um desenho do trator, mas vou ficar aqui nessa parte. Então, altas latitudes, tanto do norte quanto para o sul. As outras latitudes, próximo da linha do Equador, nós chamamos de baixas latitudes, e a intermediária nós chamamos de médias latitudes. Portanto, a projeção azimutal é ótima para as altas latitudes, mas isso não impede de pode ser feita em qualquer parte do planeta. Como nós temos aqui, para demonstrar um ponto central. E é algo fantástico isso, que a projeção azimutal, ou projeção polar, ou projeção plana, pode ser chamada também assim, viu, polar. Ela pode representar um ponto central e vai ver as distâncias a partir daquele ponto. Como nós temos aí, Pearl Harbor, aquela ilha americana que fica no Oceano Pacífico, e vai mostrar as distâncias para as outras áreas. Veja como aquilo que eu falei logo no início da aula. Toda projeção acaba causando distorção. Nesse caso, mais próximo da ilha de Pearl Harbor, as distâncias são mais iguais. Mas veja como fica a África, totalmente distorcida. Então você prioriza um lado e destrói o outro, basicamente isso. Igual nós temos aqui também um outro ponto central que foi escolhido, de Delhi, lá na Índia. Colocou Delhi como no centro do mapa e as outras distâncias a partir de Delhi. Daí vem o nome, que azimutal é chamado também de equidistante. Eu vou dar um exemplo melhor mais na frente. O mapa azimutal é utilizado pela ONU. A ONU, portanto, utiliza aquele slogan bem conhecido das Nações Unidas, um desenho azimutal, que representa o globo como de uma forma mais unida, pegando aqui do Polo Norte. Uma outra utilidade para os mapas azimutais são as cartas, os radares marítimos. Tenho certeza que muitos de vocês assistindo algum filme, algum desenho, já devem ver quando passa alguma navegação, mostrando um mapinha tipo de radar desse jeito aqui. Porque já que o radar ele pega fazendo um raio, então você tem o centro e tipo aquele radar tem uma capacidade de um raio de 10 km. Tem o centro e vai ter as linhas que se saem daquele ponto central do radar. Então naquela área circular azimutal nós temos aí a capturação de qualquer coisa alguma coisa que o radar queira ver, como por exemplo uma outra embarcação, chuva, veja lá tantas utilidades nós vamos ter. Então o mapa azimutal é chamado de equidistante. Equi significa igual, então nós temos aqui um mapa que dá igual distância. Então a preocupação principal dos azimutes, o mapa plano ou polar, é dar uma igual distância, partindo de um centro. Pode pegar qualquer parte, mas lembrando, mapa azimutal é melhor para as altas latitudes. Como eu falei também aqui, equidistante, pega uma porção central e depois ele vai ver as áreas periféricas, dando uma igualdade. Outro tipo de projeção, a projeção cônica, como eu já falei, forma um cone. É também utilizado muito em cartas de aviação marítima,
e ele é ótimo para expressar as médias latitudes. Então nós tivemos o primeiro, expressa as altas latitudes. Nós tivemos agora o segundo, que vai expressar as médias latitudes, ou chamada também áreas temperadas do planeta. Enquanto que nas altas e nas baixas latitudes vai ficar distorcido. No centro vai ficar um pouco mais aproximado do que é o valor real. Ou melhor, uma representação do que é o valor real. Aí nós temos aqui um exemplo de um mapa cônico. Por último, nós temos aqui, dentro dessas projeções de superfície, nós temos a projeção cilíndrica, como eu falei, aquela que envolve. Essa daqui precisa de um pouco mais de atenção, porque dentro das provas do Enem foi a questão que mais caiu. Quando vai falar muito de mapas ou projeções, o principal ponto é essa daqui, projeção cilíndrica, porque é onde vai aparecer a famosa projeção de Mercator e de Peter. Veja o que nós temos aqui. Parece bem bonitinho, o mapa aparentemente não tem nada demais e é bem comum. Tanto é que essa projeção, chamada conforme, que o nome mais conhecido e foi criado por um cara chamado Mercator, parece que não é tão estranho para nós, porque a nossa mais utilizada justamente é essa. Porque olha o que acontece, é conforme, porque ele se preocupa com a forma, então vai se preocupar com os territórios, o formato do território, não está nem aí para o tamanho dos territórios. Veja o que acontece, por exemplo, olha o Brasil, América do Sul, onde está, e olha uma extremidade, o absurdo que se é no mapa de Mercator, que é o cilíndrico conforme, com a forma. Ele se preocupa mais com as baixas latitudes. As altas latitudes distorce muito, mas dá para entender um pouquinho. Mercator foi um belga que lá no século XVI ele criou esse mapa, foi o primeiro mapa mundi, já incluindo a América, foi criado por ele, e ele queria dar aquela ideia de eurocentrismo, colocar a Europa no centro do mapa e dar uma distorção na extremidade, já que a Europa não é um continente tão grande, então fez com que crescesse um pouquinho o continente europeu e ele ficou no centro do mapa. Por isso que os mapas mais comuns de a gente ver são mapas onde o meridiano de Greenwich no meio aqui está traçando e coloca a Europa no centro, porque Mercator criou uma projeção cilíndrica conforme e deu uma distorção maior e colocou a Europa no centro. Eu costumo dizer que a projeção de Mercator, lembre, Mercator tem a cabeça grande. É como essa imagem que nós temos aqui. Se for fazer um desenho de uma pessoa na projeção de Mercator, aqui no centro vai ser mais igualzinho, enquanto que nas extremidades, ou seja, nessa parte do crânio e do queixo, vai ficar um pouco mais alongada. Então, Mercator tem a cabeça grande, porque as extremidades distorcem, enquanto que no centro, nas baixas latitudes, ficam mais próximo do que o normal, mais próximo do real nesse caso. Olha aí uma projeção de Mercator. Olha o tamanho da Groenlândia, ela é enorme nesse caso, mas a Groenlândia, para ter uma ideia, é menor, bem menor que o Brasil, mas nesse caso do Mercator, ela está bem maior do que a própria América do Sul. Um outro tipo de projeção é chamado de projeção equivalente ou isométrica. Equivalente quer dizer de igual valor. Isométrica também quer dizer de igual. Iso é igual, métrica medida. Então é um tipo de projeção que não vai se preocupar mais com a forma, ele vai se preocupar com o tamanho. Eu vou dar uma comparação daqui a pouco em outro slide sobre isso. Nós temos a projeção mais conhecida de todas, é a projeção de Peter. Se por um lado Mercator tem a cabeça grande, ou seja, as extremidades da cabeça é um pouco mais avantajada do que no centro, de Peter não. Peter se preocupa com o tamanho dos continentes, o tamanho dos países. Aí nós temos essa comparação. Mercator conforme
Daí a gente pode falar, conforme Mercator, ele tem a cabeça grande, porque Mercator se preocupa com a forma, ele quer fazer com que tudo fique bonitinho, mas o tamanho acaba ficando totalmente desconfigurado. É igual aquilo que eu falei logo no início, é ele puxar a parte, os gomos da bola para ela ficar mais próxima de um plano. Isso faz com que as extremidades fiquem distorcidas. Peter veio muito depois de Mercator e ele tentou dar uma melhorada nisso, uma melhor equivalência. Ele não se preocupou tanto com o formato dos países, ele se preocupou sim com o tamanho dos países. Veja, olha o Brasil aqui, olha a Groenlândia como diminui de tamanho. Aqui no de Mercator não, a Groenlândia é bem maior que a América do Sul. Aqui a Groenlândia é bem menor que o Brasil, ou seja, tem um tamanho mais adequado. Temos uma projeção que começa a questionar porque no centro, a Europa está lá no centro do mundo, esse eurocentrismo, começa a questionar porque o norte está para cima, o sul está para baixo, por que essa ideia? Isso na verdade foi uma construção. Como eu já falei em outra aula, a gente não sabe o que é para cima e para baixo dentro do universo, mas foi estabelecido aquilo desde Mercator, até mesmo antes dele, até hoje se estabeleceu isso. Então, a projeção de Robespierre, ele começa a questionar. Então, ele faz isso, pega o mapa, coloca o norte para baixo, o sul para cima, leste e oeste, fica totalmente confuso aqui, e a Europa não está no centro. No centro ele coloca aquela linha divisória, que é a linha internacional de datas, como a gente viu lá nos fusos horários. Então é uma forma mais de questionar. Tanto é que essa não é comum e provavelmente muitos de vocês não tinham visto nenhum mapa desse tipo. Outro tipo de projeção é chamada de projeção afilática arbitrária. É arbitrária porque não segue nenhum modelo. Não é cônica, não é azimutal, nem é cilíndrica. Ela não tenta seguir nenhum tipo de projeção. Como nós temos aqui, um mapa mundi no formato assim arbitrário, nós temos dessa forma. Os gomos da bola já ficou uma parte mais dividida para tentar equiparar e colocar lá os continentes de uma forma mais perfeitinha. Deixa lá aqueles espaços vazios, não tenta puxar como o Mercator fez. Outros tipos, então como é arbitrário, você pode fazer o mapa que você quiser, como você queira, como o coração nós temos aqui, por exemplo. A gente vê em muitos mapas isso aqui, não desse jeito, a gente conhece como esse daqui, que é a projeção de Robson, que a projeção seria a mais moderna possível, que não tem, você observando aqui, parece um pouquinho com o Mercator, parece um pouquinho com o Peter, mas eles, como temos aqui, é uma projeção afilática, não é conforme o Mercator, não é equivalente ou equidistante. Equidistante é aquela azimutal, equivalente é a de Peter. Não, é chamada de pseudo-cilíndrica porque não tem um formato de um cilíndrico, não possui nenhuma superfície de projeção, porém apresenta características semelhantes à da projeção cilíndrica. Parece um cilíndrico, mas não segue, é um pseudo-cilíndrico. Aí nós temos aqui um exemplo também de uma arbitrária ou afilática. Por último, nós temos anamorfose. É de acordo com a forma ou de acordo com os dados que você queira apresentar. Veja que fugiu totalmente do que você queira falar. Nesse caso, nós temos aqui uma projeção que está falando sobre a riqueza do mundo. Então, esse tipo de projeção ele vai pegar, se for de acordo com a riqueza, os países mais ricos serão, de acordo com uma nova forma, será o maior país. Os países mais pobres serão os menores países. Como nós temos aqui, Estados Unidos, país mais rico. Nesse caso aqui, a China ainda não tinha crescido, desenvolvido tanto nesse mapa. Mas hoje a China já vai estar bem maior do que o Japão, porque já ultrapassou. Nós temos aqui o Japão, a Alemanha, Itália, França, Reino Unido. No normal, esses países são pequenos, mas na anamorfose, de acordo com a forma ou com o estudo que eles estão desenvolvendo, por exemplo, de riqueza, o país maior será Estados Unidos. Agora imagine, se for de população,
o maior país do mundo no anamorfose será a China. Depois nós teremos a Índia e assim sucessivamente. Então o Brasil estaria como o quinto maior país aqui nesse nosso mapa. Nós temos aqui uma questão que é de 2001 do Enem, que é bem simplesinha. Já vem falando de Mercator e Peter. Existe diferente forma de representação plana da superfície da Terra, que são chamados planisférios, ou seja, uma esfera misturada com plano. Os planisférios de Mercator e de Peter são atualmente os mais utilizados. Aí nós temos aí o da esquerda, Peter, e o da esquerda, Mercator, e da direita nós temos Peter. Veja, aquilo que eu falei, aí. Groenlândia é grande, Antártica é grande, Peter não, ele se preocupa mais com o tamanho. Apesar de usarem projeções respectivamente conforme equivalente, ambas utilizam como base de projeção o modelo. Então, é muito parecida as duas, né? Elas vão usar um tipo de modelo, apesar que tem algumas distorções bem características de cada. Aí temos as opções. Alternativa A, se ela é azimutal. Não, não é azimutal, porque se fosse azimutal seria circular. Se ela é cônica, não é cônica. Se fosse cônica, teria aquele formato de um cone. A projeção que nós temos aqui, que serve de modelo para as duas, tanto o Mercator quanto o Peter, é a projeção cilíndrica. Aí nós temos a outra projeção. A gente poderia se confundir entre essas duas, mas se olhar melhor para o mapa, vai perceber que tá dessa forma e não dessa outra aqui, senão ia começar uma parte aqui, o Polo Norte estaria de um lado, o Polo Sul aqui para o leste, seria algo bem estranho. Ou então a outra aqui, por último, alternativa E, que seria, nesse caso, azimutal. Azimutal pegando uma parte lá da linha do Equador e não do polo. Então a alternativa correta, alternativa C, a que serve de base para Mercator e Peter, é a projeção cilíndrica. Por último, nós temos aqui uma questão de 2018, que é falando sobre anamorfose. É a transformação cartográfica espacial em que a forma do objeto ou dos objetos é distorcida de forma a realçar o tema. Então, de acordo com o tema trabalhado, vai realçar lá o tamanho dos países. As áreas das unidades espaciais às quais os temas se referem é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Aí, sabendo que é anamorfose, já que você já estudou, já vai responder direto. Nós temos aqui, alternativa, letra C. Não é essa, aqui está mostrando um fragmento do espaço. Não é essa, porque com certeza você não lembra dessa daqui, que essa daqui é chamada curvas de níveis. Não é essa, que aqui forma um perfil. Também aqui não é essa, que é um mapa normal. É essa daqui, porque a anamorfose distorce de acordo com o tema trabalhado. Então, até aqui foi essa parte de projeções cartográficas. Estudem bastante. Não perca tempo com bobagens, com vícios de internet, porque muitas das vezes quando a gente vai estudar, a gente assim, eu vou estudar, mas primeiro eu vou aqui abrir o WhatsApp. Quando a gente vai fazendo essas coisas, a gente vai perdendo mais tempo de estudos. Estudar é revisar, então vamos revisar, vamos estudar, vamos responder exercícios, porque a gente vai ficar mais fera cada vez mais. Fiquem com Deus e até a próxima aula.